Vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, verso 21. Atos dos Apóstolos, o pastor Marcelo já nos orientou no livro dos Atos, no capítulo 2, e também no livro dos Atos, a seguir aos 4 evangelhos da palavra de Deus, o quinto livro do Novo Testamento, Atos capítulo 3. E vamos ler o verso 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Irmãos, aqui neste texto nós vemos o seguinte, e eu peço a tua atenção para aquilo que eu quero hoje te ensinar. A palavra de Deus diz que Deus tem tempos de refrigério para nós. Deus tem tempos de refrigério para a humanidade. Deus, Ele quer, pela sua presença, suprir as nossas necessidades, resolver os nossos problemas e nos ajudar a alcançar a vitória que Ele já preparou, que Ele já estabeleceu para todos nós em Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz, para que venham esses tempos de refrigério, e para que Ele volte a enviar o Cristo, repara, aqui Pedro, o apóstolo Pedro, está a fazer uma pregação, está a pregar, e está a falar a quem? Aos judeus. E o que é que ele está a dizer aos judeus? Está a dizer que Jesus é o Cristo, que Ele morreu, ressuscitou, subiu ao céu, mas que os tempos de refrigério só poderão chegar no dia em que Ele voltar. E ele está a dizer assim: é necessário que Ele envie Cristo, que vos já foi designado Jesus. Agora, no versículo a seguir, versículo 21, olha o que é que ele diz. Lê outra vez. Ao qual, quem é o ao qual? Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, irmãos, a Bíblia diz que Jesus, Ele vai voltar, sim, mas é necessário que os céus o recebam, e a palavra grega é dekomai, que significa mais do que receber, significa reter. Quer dizer que os céus vão reter Jesus até que tudo o que foi profetizado pela boca dos profetas, desde a antiguidade, desde Gênesis, seja cumprido. Então hoje, irmãos, para nós entendermos o que é que tem que acontecer, ou o que é necessário acontecer para que Jesus volte e para que venham esses tempos de refrigério, em que toda a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, tempos em que Jesus se sentará no trono de Davi e reinará sobre toda a terra, tempos em que a igreja gloriosa se manifestará com Ele como noiva gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem coisa semelhante, e estabelecerá o seu reino para todo o sempre. Para que isso aconteça, irmãos, nós temos que ir lá à antiguidade, temos que ir lá ao Velho Testamento. Temos que entender o que é que Deus já falou através dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Então hoje, meu querido, eu quero em primeiro lugar te dizer o seguinte. Em Colossenses 2, 16 e 17, Paulo afirma que o Velho Testamento tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Isto é, o Novo Testamento, porém o corpo é de Cristo. Então Paulo, ele nos revela aqui algo muito interessante. Ele diz o seguinte: a velha aliança, ou o Velho Testamento, ele era sombra. Era algo encoberto de promessas e realidades que Deus iria cumprir no futuro. Na nova aliança, ou no Novo Testamento. Então, por exemplo, quando nós, olhamos para o tabernáculo, por exemplo,
quando lemos a descrição do tabernáculo, quando vemos e acompanhamos a peregrinação de Israel no deserto, quando nós vemos aqueles milagres, o maná que veio do céu, quando nós percebemos que as águas que eram amargas ficaram doces, quando Moisés levanta a serpente de bronze e todo o que olhava para a serpente era curado, isso eram o quê? Eram sombras. Eram coisas encobertas, que naquela altura eles não entenderam. Mas Deus já estava a ensinar o quê? Que Jesus viria e o que ele iria fazer. Estão a entender o que eu estou a dizer? Por exemplo, quando Moisés levantou a serpente, Deus estava a ensinar o quê? Que um dia Jesus, o Messias, iria também ser levantado. Por isso é que Jesus disse, assim como Moisés levantou a serpente, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E quando for levantado, atrairá todos a si. Então Jesus, ele veio cumprir o Velho Testamento. Jesus veio cumprir as promessas, as profecias que foram proferidas pelos profetas. Então quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós não deveremos ser literais na interpretação, mas devemos ser espirituais na interpretação. Devemos entender, como Paulo diz, que é sombra. É algo que por detrás daquilo há um simbolismo que Deus nos quer ensinar. Então, com isto em mente, com estas duas verdades em mente, de que Jesus está nos céus, mas Ele quer voltar, e que o Velho Testamento é a sombra de algo que Ele já revelou pelo seu Espírito Santo na Nova Aliança, eu quero então te dizer que neste sentido existe uma passagem do Velho Testamento que revela o desejo que Deus tem. E esse é que toda a humanidade desfrute da sua presença e que todo o ser humano tenha acesso a Ele. Essa é a vontade de Deus. Que aquilo que Adão e Eva perderam no Jardim do Éden seja restaurado. Que a árvore da vida possa estar outra vez disponível para toda a humanidade. Então, neste sentido, vamos ver como esse desejo é revelado e o que será necessário para que isso aconteça. Então, em primeiro lugar, diz à pessoa que está ao teu lado, Deus quer descer dos céus. Deus quer descer dos céus. Ele quer descer, Ele quer se manifestar aqui nesta terra. Por isso Jesus orou e disse, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade em Marte como é feita em Júpiter. Foi isso que ele disse? Então seja feita a sua vontade aonde? Como é feita no? Então venha a nós o céu. Venha a nós o céu. Deus quer descer do céu. Deus quer reinar na terra. Deus quer reinar na tua vida e na minha vida. Mas hoje a igreja está mais preocupada em subir ao céu, em fugir da terra, do que Deus descer à terra. Então, irmãos, hoje eu quero te dizer uma coisa. Deus quer descer dos céus. Mas isso só vai acontecer no dia em que tu entenderes que Ele quer descer. Mais do que te ver subir. Há muito cristão preocupado hoje, quer subir. Nós vamos subir sim, mas nós só vamos subir quando Ele estiver a descer. Eu vou repetir, nós só vamos subir quando Ele estiver a descer. Isso é o que a Bíblia ensina. Que quando soar a última trombeta, quando o Filho do Homem estiver a vir, aí a igreja do Senhor irá ao encontro do Senhor nos ares. O que é ir ao encontro? É porque Ele está a descer. Estão-me a fazer entender? Então, irmãos, hoje Deus quer descer dos céus. Agora, eu não quero trazer uma passagem do Novo Testamento para vos ensinar isto. Eu quero usar o Velho Testamento. Eu quero usar a palavra profética da Antiguidade para vocês entenderem quão maravilhoso e quão tremendo é Deus. Como Deus fala connosco através do Velho Testamento e através da vida dos patriarcas, através da vida dos seus profetas. Amém? Então vamos abrir Gênesis 28, 10 a 17. Abre a tua Bíblia. Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. E vamos ler o verso 10 ao verso 17. Gênesis 28, capítulo 10. Gênesis 28, versículo 10 ao versículo 17. Gênesis 28, verso 10 a
a 17. Diz assim, eu vou ler. Amém? Já todos abriram? Vou ler. Diz assim. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar. É casa de Deus, a porta dos céus. Amém? E chamou aquele lugar Betel. Betel, que significa a casa de Deus. Irmãos, Jacó, ele teve um sonho. E o que é que ele viu no sonho? Ele viu a expressão do desejo de Deus. Deus quer ligar o céu à terra. Deus quer que os seus anjos possam descer e subir. A Bíblia diz em Hebreus que os anjos, e falando dos anjos disse, não são todos eles anjos ministradores que hão de servir àqueles que hão de herdar a vida eterna? Então a Bíblia diz que os anjos de Deus, eles vêm, eles descem e sobem para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna. Então aqui nós percebemos qual é o desejo de Deus. O desejo de Deus é trazer os céus à terra. O desejo de Deus é, como disse a Jacó, e o Jacó aqui quem é que representa? Representa a humanidade, representa eu, representa a ti, representa o homem. O que é que ele diz? Eu te abençoarei, eu não te deixarei, eu estarei contigo, como estive com Abraão, eu não te desampararei, eu estou ao teu lado. É isso, meu querido, que Deus quer dizer esta manhã. Ele não desistiu de ti. Ele está ao teu lado. Às vezes, irmãos, é preciso fechar os olhos para poder entender que Ele está ao nosso lado. Porque enquanto temos os olhos abertos, olhando para as dificuldades da vida, nós não conseguimos muitas vezes ver Deus connosco. Mas a palavra de Deus diz que quando Jacó fechou os olhos, o que é que ele viu? Ele viu Deus. Às vezes, irmão, nós temos que tirar os olhos das circunstâncias, temos que tirar os olhos dos problemas, temos que tirar os olhos até e os ouvidos daquilo que os outros falam à nossa volta e precisamos de colocar os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E foi isso que Jacó fez. Irmão, Jacó, tu não sabes, mas Jacó, ele estava a vir fugido da casa do seu pai. A Bíblia diz-nos que Jacó, ele... Não sei se os irmãos do som podem colocar a projeção. Jacó, ele estava fugido da casa de seu pai. Não sei se tu te recordas da história, mas Jacó, ele recebeu a bênção que Isaque tinha determinado para Esaú. Esaú era o mais velho. E enquanto Esaú foi caçar uma peça de caça para fazer um guisado para o seu pai Isaque, Jacó antecipou-se, levou a refeição a Isaque e fez-se passar por Esaú e recebeu o quê? A bênção de Deus. Quando Esaú descobriu, o que é que Esaú fez? Quis matar Jacó. Então Jacó, ele foge da casa de seu pai, ele foge da presença do seu irmão, assim como muitas vezes nós na nossa vida vivemos uma vida de fuga, vivemos uma vida a fugir, a tentar resolver os nossos problemas, mas há um momento em que quando nós colocamos os olhos nele, ele se manifesta a nós. E ele diz, eu estou contigo. E tenho colocado uma escada entre o céu e a terra.
através da qual eu quero cuidar da tua vida. Quem é a escada? Quem é que sabe? Quem é a escada? Quem é que foi aquele que uniu o céu e a terra? Quem é aquele que diz que é o caminho, a verdade e a vida? Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus, Ele é a escada. Ele é o meio pelo qual tu podes ter contacto com Deus, receber a proteção, a guarda, a bênção de Deus na tua vida. Então, irmãos, neste sentido, irmão Jacó, deixa-me voltar aqui, ok. Quando Jacó, devido ao pecado que fez contra o seu pai e irmão, foge para não ser morto pelo seu irmão Esaú, quando Jacó está assustado, dominado pelo medo, sentindo-se sozinho e inseguro, quanto ao seu futuro, tal como toda a humanidade, Deus revela o seu desejo para com ele e para com toda a humanidade. E qual é o desejo? Ligar o céu à terra, verso 12. Ligar o céu à terra, colocar uma escada que liga o céu à terra. Verso 13, estar perto de nós, junto de nós. O que é que ele disse a Jacó? Não te deixarei, estarei contigo. E toda esta terra eu entrego-a como herança a ti. Verso 14b, abençoar em Jacó todas as famílias da terra. Porquê que Deus disse a Jacó, e em ti serão benditas todas as famílias da terra? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra? Quem é que Deus estava a ver em Jacó? Quem é que Deus estava a ver em Jacó? Jesus. Porque Jesus, ele é descendente de Jacó. Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel. Jacó foi o pai da nação de Israel. Jesus, ele nasceu de Israel. Então, quando Deus olhou para Jacó, Deus, ele não viu Jacó. Ele viu Jesus. Jacó, no início do texto, representa a humanidade, mas no final representa Jesus. E para tu entenderes o capítulo 29, tu precisas de ver Jacó como Jesus. Como uma representação do Messias. Entendes o que eu estou a dizer? Então, este desejo foi cumprido com a vinda de Deus Filho, Jesus, o qual é descendente de Jacó, segundo Mateus 1 a 17. Se quiseres podes ler. A genealogia de Jesus mostra que Jesus é descendente de Jacó. Que veio para sempre estar connosco, Mateus 28, 20 diz, eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos, e no qual toda a humanidade é abençoada, tendo novamente acesso ao Pai. O que é que ele diz em João 14, 6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ele é o caminho, ele é a escada, ele é aquele que faz com que os céus desçam à terra. Então, irmãos, com isto em mente, eu quero vos dizer o seguinte. A Jacó foi revelado que Deus quer abrir a porta dos céus. No verso 17 ele diz isso. Para que desfrutemos da sua presença, é tempo do céu descer sobre a terra. Mateus 6,10 diz, venha a nós o teu reino. Então, irmãos, hoje, nós como igreja temos que clamar a Deus para que Deus possa descer, para que os céus venham à terra, para que realmente não seja feita a nossa vontade, mas a vontade dEle nas nossas vidas. Amém, meus queridos? Irmãos, no capítulo 28, Deus revela o seu desejo. Qual é o seu desejo? Ele quer descer dos céus. Ele quer te abençoar e Ele quer fazer de ti uma bênção na vida de muitos. Este é o desejo dEle. Mas é no capítulo 29 que Deus nos mostra como alcançá-lo. Então o capítulo 29 é a sombra de algo que irá ainda acontecer. Algo que está relacionado com a vinda. A segunda e gloriosa vinda de Jesus. Abra a tua Bíblia no capítulo 29. Vamos ler. E vamos ver, segundo ponto da mensagem, a situação da humanidade. Capítulo 29... E vamos ler do verso 1 ao 12. Diz assim. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto a dele. Digam assim comigo. Ele viu um poço e 3 rebanhos. Isto é profético. Eu já vou revelar o que é que isto significa. Ok? Mas vamos continuar a ler o texto. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia grande pedra que tapava a boca do poço. Então diz comigo, poço, 3 rebanhos,
e pedra. 3 símbolos proféticos. 3 sombras de algo que Deus quer revelar no Novo Testamento. Ok? Amém? Vamos continuar? Olha o que é que diz a seguir. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço e davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam: somos de Harã. E perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? E responderam: conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas, com as suas ovelhas. Então lhes disse: é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. O que é que Jacó disse aos rebanhos? Olha, porquê é que vocês não dão água às ovelhas? Porquê é que vocês não apacentam as ovelhas? Porquê é que vocês não suprem as necessidades das ovelhas? Porquê é que as ovelhas estão com sede no meio deste sol da Palestina? E porquê é que vocês não dão água às ovelhas? Jacó fez uma pergunta. Olha a resposta. Verso 8. Não o podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço e lhes demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. E tendo visto Jacó Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. E feito isso, Jacó beijou a Raquel e ergueu a voz e chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Vamos agora ver o verso 16 agora. 16 a 20. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de corpo e de cara. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu te dê uma vez, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. E estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Irmãos, olhem para mim. Esta passagem é tremenda. É uma grande história de amor, mas é profética. É em relação a Cristo e a sua igreja. Em relação a Cristo e a sua igreja. Presta atenção que eu vou agora revelar um pouco a sombra. Vou tirar a cortina para tu entenderes como Deus é maravilhoso, como Deus fala connosco. Então vamos ver. Em primeiro lugar, a representação profética das personagens. Primeiro, Jacó. Quem é que Jacó representa no capítulo 29? Jesus, ok? Ele representa Cristo. Certo? Porque a Ele serão benditas todas as nações. Então ali no capítulo 29, Deus traz uma conotação profética para Jacó como Cristo, como o representante do Messias sobre a terra. O poço, o que é o poço? A presença de Deus. O manancial de águas vivas. O que é que diz Jeremias 2,13? Eu sou o manancial de águas vivas, o poço das águas vivas, a fonte das águas vivas. Então o poço, a mina d'água, é o quê? Profeticamente, a presença de Deus. E os 3 rebanhos, o que é que representam? Representam todas as nações da terra. Todas as nações da terra. Irmãos, não sei se tu sabes, mas todas as pessoas que vivem hoje na terra são descendentes dos 3 filhos de Noé. Sem, Jafé e Cão. As 3 raças que existem hoje, caucasiana, semita e negra, as 3 raças descendem de quem? Dos 3 filhos de Noé. Então, quando aqui fala em 3 rebanhos, não é por acaso. Ele está a falar de quê? Da humanidade. Dos três povos descendentes de Noé.
Estão a entender o sentido profético? Ok? Mas ainda há um rebanho que ainda não chegou. Há um rebanho que ainda não se manifestou. Há um povo, uma nação eleita, sacerdócio real, que ainda não apareceu, ainda não se apareceu, ainda não manifestou-se na terra. Estão-me a fazer entender? 3 rebanhos à volta do poço. Jacó diz: então porquê é que vocês não tiram a pedra? Para dar de beber? Para trazer a glória de Deus às nações? Para trazer o poder de Deus às nações? O que é que eles responderam? Não podemos. O que é que significa aquela pedra? A pedra é a santidade de Deus. É a justiça de Deus. É aquilo que infelizmente hoje impede o homem de chegar a Deus. É o pecado, irmãos. O pecado impede-nos. A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecamos e separados estamos da glória de Deus. Irmãos, a pedra faz o quê? Separação. A pedra é um muro. A pedra é aquilo que impedia a água de poder escorrer e jorrar para os rebanhos. Então a pedra é uma barreira. E o que é a barreira hoje? Segundo a palavra de Deus, é o nosso pecado. O nosso pecado, a Bíblia diz que faz separação entre nós e o nosso Deus. As nossas iniquidades envolvem o seu rosto para que não nos ouça. Isaías 59:2. Então hoje, meu querido, a pedra ela está posta. Mas a vontade de Deus é que a pedra seja retirada. Eu vou repetir. A vontade de Deus é que a pedra seja removida. Amém, irmãos? Então, o verso 3 fala em beber. Que eles vinham, os rebanhos vinham e bebiam da água. O que é que representa beber? Representa desfrutar da presença de Deus. Deus quer que toda a humanidade desfrute da sua presença. Entendes, irmão, como é que aqui está de uma forma tão maravilhosa revelado? Logo a seguir à manifestação do desejo de Deus em descer dos céus, em estar connosco, em ligar o céu e a terra. Logo a seguir, o que é que nós vemos aqui? Deus a dizer, através da vida de Jacó, de uma forma profética, que Ele, Jesus, que Ele vem para abrir o poço. Ele vem para abrir o poço. Ele vem para remover a pedra. O que é que diz o texto? O texto não diz que Jacó, quando viu Raquel, o que é que ele fez? Ele se tornou o Hulk. Sabem o que é o Hulk? Aquele boneco verde, cheio de músculos. Ele virou o Hulk porque o Jacó sozinho arrancou a pedra, irmão. A pedra que eles não conseguiam tirar. E sabes porquê que ele tirou a pedra, irmão? Porque ele ouviu, ele olhou e ele viu quem? Ele viu Raquel. Oh, glória a Deus. Quem é Raquel, irmãos? Quem é Raquel? É a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. Quem é o rebanho de Raquel? Sou eu. Tu não sei, mas eu sou. Eu sou o rebanho de Raquel. Eu sou a igreja do Senhor. Estás a entender o que eu estou a dizer? Imagina, a humanidade está à espera de alguém tirar a pedra. Mas o Senhor só vai retirar a pedra. Só o seu reino só se manifestará em toda a terra. A sua glória só se manifestará em toda a terra. A cura só se manifestará em toda a terra. O poder só se manifestará em toda a terra. A ressurreição dos mortos só ocorrerá em toda a terra quando Raquel aparecer. Quando Raquel surgir. Entendes, irmão, o que eu estou a dizer? Olha, meu querido, olha aqui. No verso 2 ao 3 está revelada a vontade de Deus. Que toda a humanidade desfrute da sua presença. Esta era a situação de Adão e Eva antes da queda. Eles desfrutavam da presença de Deus no jardim. Verso 7. Jesus quer que todo homem desfrute da presença de Deus. Lê o verso 7 outra vez. Olha lá. Então disse Jacó, é ainda pleno dia. Não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Quem é Jacó aqui? Representa quem? Jesus. O que é que Jesus está a dizer? Não é tempo de recolher. É tempo da glória de Deus se manifestar nas nossas vidas. Da glória de Deus se manifestar nesta geração. Da glória de Deus, irmão, descer dos céus.
Essa é a vontade de Deus. Por isso é que Pedro diz, Ele só vai voltar, os céus só vão deixar de o reter quando tudo se cumprir. Quando aquilo que os profetas falaram for cumprido. Então hoje eu quero te fazer uma pergunta, irmão. Onde é que está Raquel? Onde é que está Raquel? A Raquel tem que aparecer, irmão. Raquel! Onde é que tu estás, Raquel? Porque só quando Raquel entrar, só quando Raquel aparecer, é que a pedra será movida. Amém, irmãos? Então, irmãos, o que é que eu quero te dizer? Eu já falei sobre isto. Não podemos, é a situação atual da humanidade, ajuntarem todos até que ouvirem o Evangelho. A Bíblia diz, por exemplo, que Jesus, o fim só virá quando todas as nações da terra ouvirem o Evangelho do Reino, e então virá o fim. Mateus 24:14 diz isso. Então hoje é importante nós discernirmos que Deus, Ele está à espera que todas as nações, que todos os povos, de toda a língua, de toda a tribo, de toda a nação, possam o quê? Ouvir falar do Evangelho. E qual é o Evangelho? Deus quer descer da terra. Deus quer descer à terra. Deus quer rasgar os céus e manifestar-se em toda a terra. Removida a pedra, o quê? A barreira, ok? Que nos separa de Deus, a santidade e sua justiça, não seja mais um impedimento. Deus quer manifestar. Sabes o que é que Deus disse a Moisés, quando Moisés disse assim, Senhor, rogo-te, mostra-me a tua glória. Eu quero apenas ver a tua face. O que é que Deus disse a Moisés, lembram-se? Ninguém poderá ver a minha face. Porque nenhum homem, se vir a minha face, viverá. Então, hoje, irmãos, o que Deus está a dizer, não é que Ele não quer se dar a conhecer a nós. Ele quer se dar a conhecer a ti, Célio. Ele quer se dar a conhecer a ti, Glória. Ele quer se dar a conhecer a vocês. Ele quer usar-vos para manifestar o seu poder, a sua glória em toda a terra. Mas, a Bíblia diz que há uma barreira. Ele quer, mas é necessário remover essa barreira. Por isso é que Jesus veio. Porque Ele veio fazer aquilo que tu e eu nunca poderíamos fazer. Por isso é que a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o que é que aconteceu no templo? O véu, a pedra que separava Deus dos homens. O que é que aconteceu ao véu, irmãos? Ele foi rasgado de alto a baixo. O que é que Deus disse? Já não há mais barreira, já não há mais separação. Então hoje, meu querido, deixa-me fazer uma pergunta. Quem é Jesus para ti? Tu já recebeste Jesus no teu coração como o teu Senhor e teu Salvador? Tu já recebeste Jesus como aquele que retira a pedra? Como aquele que faz-te mergulhar no poço, na presença, no manancial de águas vivas? Ou será que tu ainda estás em dúvida? Será que tu ainda estás em dúvida? Meu querido, que hoje tu possas receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Tu possas recebê-lo como o teu pastor, como aquele que retira a pedra, como aquele que te dá acesso ao manancial de águas vivas. Aleluia! Aleluia! Amém, irmãos? Então, continuando, qual é a solução do problema? Verso 9, vamos ler. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Qual é a solução então, irmão? É Raquel aparecer. Raquel tem que aparecer, irmão. A minha vida mudou quando a minha Raquel apareceu na minha vida. Pastora Patrícia. Eu lembro-me como se fosse ontem. Eu tinha 16 anos, ela 15. E eu via-a chegar. Se houvesse um poço, irmão, eu rebentava o poço. Porque a minha Raquel chegou. Irmãos, nós somos a Raquel do Senhor. Nós, como igreja, temos que aparecer como Raquel. Jesus está à espera que Raquel apareça. Então a solução, irmãos, é a igreja do Senhor aparecer como Raquel. Amém? Raquel representa a noiva de Cristo, a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 25 a 28 fala. E compara o quê? A relação do noivo com a noiva, do marido e da esposa, como o quê? Como um sinal, como uma sombra do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. O que é que Deus diz aos maridos? Vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. O que é que Ele diz às mulheres? Vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos como a igreja ou é a Cristo. Então, irmãos, olha para mim.
A relação entre Jacó e Raquel aqui representa a relação entre Cristo e a sua igreja. A atitude de Jacó para com Raquel é a mesma atitude que Jesus vai ter quando Raquel se manifestar. Estão-me a fazer entender, irmão? Então vamos ver. Ok, já vimos que as ovelhas de Labão representam os santos, os embaixadores de Cristo. Aqueles que são o quê? Que dão fruto, que são consagrados a Deus, a igreja do Senhor. Amém? Mas agora vamos ver, olha o que é que diz aqui no verso 10. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão. Olha para mim. Ele não só viu Raquel, ele viu também as suas ovelhas. Ele não está a falar aqui só de Raquel, ele está a falar de nós. Ele está a falar da sua igreja. A Bíblia diz que quando Jacó olhou e viu Raquel e o seu rebanho, é a mesma coisa que dizer, quando Jesus, ele olhar e ver a sua igreja gloriosa e todos os santos que a compõem, o que é que vai acontecer, irmão? O que é que vai acontecer? Lê na tua Bíblia. O que é que vai acontecer? Diz a Bíblia, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. E feito isso, Jacó beijou a Raquel e ergueu a voz e chorou. Irmãos, é o que vai acontecer quando Jesus voltar, irmão. Quando a igreja do Senhor subir, o que é que vai acontecer? A Bíblia diz que Jesus ele vai chorar de emoção, ele vai gritar de emoção e ele vai apresentar a sua noiva a quem? Ao Pai. Ele vai assumir o casamento com a sua noiva publicamente, perante os céus e perante a terra. Então hoje, meu irmão, a pergunta que eu te faço é, tu és Raquel? Tu és Raquel? Tu já és Raquel? Ou tu já fazes parte do rebanho de Raquel? Ou será que tu ainda és daqueles 3 rebanhos que estão à espera? Daqueles 3 rebanhos que estão cheios de sede, cheios de fome, à espera que a igreja do Senhor se manifeste. Estão-me a fazer entender, meu querido? Então, hoje, a pergunta que eu te faço é, queridos, quando Raquel, a noiva de Cristo, a destinada ao arrebatamento e ao reino, chegar e se apresentar a Cristo, então o Senhor destapará o poço e dará de beber àqueles que agradam o seu coração, àqueles que realmente são sua família, àqueles que fazem a vontade de Deus, que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Irmão, Jesus está a voltar. Jesus está a voltar. A pergunta a fazer é, será que Raquel já está pronta? Eu vou repetir. Jesus está a voltar. Mas a pergunta a fazer é, será que a Raquel, a sua Raquel, já está pronta? Entendes o que eu estou a dizer, meu querido? Hoje, irmão, eu creio profundamente nisso. Deus está à espera da atitude da igreja para que Jesus possa voltar. Eu tenho essa convicção no meu espírito. Porque Ele diz que Ele voltará sim, mas quando a profecia se cumprir. E parte da profecia tem a ver com Israel, mas parte da profecia tem a ver com a sua igreja. Relativamente a Israel, irmão, abre o olho. A coisa está feita. A coisa está feita. A pergunta hoje é, e Raquel está pronta? Tu estás pronto? Jesus está a voltar. Tu estás pronto? Se Jesus voltasse agora, tu estarias pronto para o encontro? Então hoje, irmãos, foi aquilo que Jesus sempre nos ensinou na parábola dos servos, na parábola das virgens. O que é que Ele sempre ensinou? Ensinou que no dia em que Ele voltar, uma parte estará preparada, mas uma grande parte não estará preparada. Por isso é que Ele diz que alguns servos vão ficar o quê? Fora. Algumas virgens ficarão fora. Mas essa não é a vontade dele. A vontade dele é retirar a pedra para que todos possam beber da sua água. Então, irmãos, com isto em mente, irmãos, eu quero agora te levar ao ponto a seguir. Ok? Vou pedir aos irmãos do som para colocar a projeção. Olha aqui o que é que diz agora. Vê, já vimos a solução do problema, que é o quê? Raquel se manifestar, a igreja gloriosa se manifestar. Agora vamos ler o verso
Olha aqui, 16. Existem aqui, irmãos, duas realidades. Para nós entendermos quem é Raquel, e quando Raquel aparece, o impacto que ele teve em Jacó, temos que entender porquê. Vamos ler. Olha o que é que diz a Bíblia. Verso 16. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Aqui, irmãos, também é uma representação de Israel e da igreja. Da tribo de Judá e da tribo de Efraim. Tudo isto são sombras, são sinais que Deus deu. Não era a mais bonita e agradável a Jacó, não era a mais velha, foi a mais moça. Porquê? Porque a igreja é a mais moça. Estão a entender o que eu estou a dizer? A igreja nasceu depois de Israel. Amém? Estão comigo? Olha o que é que ele diz a seguir. Diz assim: Lia tinha os olhos baços. A palavra hebraica para baço significa ela tinha os olhos frágeis. Ela não via bem. Ela tinha um problema ocular. Ela não via bem. Era como se fosse em parte cega. Então, hoje, irmãos, grande parte da igreja é como Lia. São cegos espirituais. São cegos. Não conseguem entender que o seu noivo está a voltar. Não conseguem entender que Jesus está a voltar. Continuam como Lia, com os olhos baços, sem brilho, sem luz. Continuam em trevas. Mas Raquel, olha o que é que diz a Bíblia de Raquel. Vê. Olha o que é que diz a Bíblia de Raquel. Diz assim, respondeu... tinha os olhos baixos. Porém Raquel era formosa de corpo e cara. Diz comigo, Raquel era bonita de corpo e de cara. Isto aqui, irmãos, é um mistério que eu quero revelar a vocês. O ser bonito de corpo e de cara. A igreja tem que ser formosa de corpo e de cara. A igreja tem que ser formosa de corpo e de cara. Jesus, Ele quer e espera encontrar uma igreja bonita, formosa, de corpo e de cara. Não cega espiritualmente, mas bonita de corpo e de cara. E o que é que isto significa, irmãos? O que é que isto significa? Olha ali, perfeita de cara. Fala-nos de ser perfeita no testemunho para com o mundo. Perfeita de cara. Fala de quê? De testemunho. Porquê? Antigamente as mulheres andavam completamente tapadas. Somente a cara andava descoberta. Logo a cara era o quê? O testemunho da sua beleza. Como é que nós sabíamos antigamente se a mulher era bonita ou feia? Pela sua? Porque o resto não se via. Estão a entender o que eu estou a dizer? Quando a Bíblia diz que Raquel era bonita de cara, estava a dizer o quê? Que o seu testemunho, a sua luz, era bonita. Então hoje, irmãos, a igreja tem que ser bonita de cara. A igreja tem que dar um bom testemunho. A igreja tem que ser exemplo para os que estão de fora. A igreja tem que representar o quê? A beleza de Cristo. A luz do Evangelho. Olha o que é que diz a seguir. Logo a cara era o testemunho da sua beleza. E muitas vezes somente os olhos eram mostrados. Ainda hoje no Médio Oriente, muitas das mulheres usam aquelas vestes que só os olhos se veem. Como é que um homem sabe se a mulher é bonita ou não? Pelos olhos. Os olhos conseguem mostrar tudo. Assim também, meu querido, olha para mim. A igreja, a visão da igreja, o propósito da igreja. A visão que a igreja tem de Cristo. Irmão, tem que ser manifesta ao mundo. E hoje em dia eu vejo uma igreja, infelizmente, com uma visão tão fraca sobre a sua gloriosa vinda. Uma igreja que hoje não crê na vinda de Jesus mais. Uma igreja que hoje não aceita mais que Jesus está a voltar. Porquê? Porque ainda não foi construído o terceiro templo. Porque isto e aquilo. Porque o anticristo não se manifestou. Por isto. Então Jesus não pode voltar. Meu querido, não deixes que ninguém baça os teus olhos. Precisas de ser bonita de cara, de olhos. Precisas de ter a visão saudável. Precisas de interpretar a Bíblia de uma forma correta. E não de uma forma errada e até maligna. Amém? Olha o que é que diz a seguir. Que visão, que testemunho temos dado ao mundo? Como igreja local, como embaixada cristã, que testemunho nós temos dado ao mundo? No teu local de trabalho, junto dos teus vizinhos, perante a tua família, perante a tua esposa, o teu marido, os teus filhos. Que testemunho tu tens dado? Será que tens sido Raquel ou tens sido Lia?
Entendes o que eu estou a dizer? Agora, ela era bonita de cara e também era bonita de quê? De corpo. Ela também era bonita de corpo. Diz a Bíblia. E olha o que é que significa ser perfeita de corpo. Santidade na igreja. Funcionamento perfeito. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. O que é ser bonito de corpo? É nós trabalharmos bem como igreja. É sermos um só em Cristo. É os ministérios desenvolver. É os dons do Espírito operar. Isso é ser bonito de corpo. Amém? Olha ali, o que é que diz mais? Olha ali. Manifestação dos dons do Espírito Santo, unidade e amor entre os membros. Antigamente uma mulher, para além do seu rosto, só podia mostrar as mãos e os pés. Os de Raquel eram perfeitos, significando que a igreja que toca em Jesus é perfeita em obras, mãos, e em visão, direção e chamado pés. E Efésios 5 diz o quê? Tendo calçados os vossos pés com as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Irmão, olha para mim, resumindo. Raquel tem que apresentar-se. Raquel tem que aparecer. E quem é Raquel? Uma igreja bonita de cara e bonita de corpo. Uma igreja que dá um bom testemunho. Uma igreja que tem uma boa visão. Uma igreja que funciona como corpo. Como igreja. Uma igreja que tem os seus pés calçados com o Evangelho da pregação. Uma igreja missionária. Uma igreja que sai. Uma igreja que está pronta a fazer discípulos de todas as nações. Amém, irmãos? Fecha os teus olhos onde tu estás. Eu quero-te neste momento te pedir para tu fazeres uma oração. E a oração que eu peço que tu faças agora, tu possas dizer, meu Deus, eu quero ser esta Raquel. Eu quero fazer parte do rebanho, deste rebanho. Eu quero que a embaixada cristã se torne uma igreja como Raquel, bonita de cara e bonita de corpo. Uma igreja que dá um bom testemunho. Uma igreja que tem uma boa visão. Uma igreja que está pronta para funcionar como igreja, como corpo. Uma igreja onde os dons do Espírito se manifestam. Uma igreja onde o poder de Deus se manifesta. Uma igreja onde a palavra de Deus é pregada. Uma igreja missionária. Uma igreja que não só se conforta consigo próprio, mas uma igreja pronta a ir, a cumprir o chamado de Deus, a grande comissão. Uma igreja pronta para chegar até aos povos não alcançados, às tribos não alcançadas. Uma igreja que está à espera do seu noivo. Hoje, irmãos, é necessário nós como igreja procurarmos trazer unidade e não divisão. E começa aqui dentro desta igreja. Não deixes que o diabo te use para criar divisão. Não deixes que o diabo te use para fomentar discórdia, crítica. Mas que Deus te use para trazeres unidade. Trazeres união no mesmo espírito. E as nossas palavras, elas contribuem muito para isso. Eu com as minhas palavras posso destruir, com as minhas palavras posso abençoar. Com as minhas palavras posso destruir, amaldiçoar. Mas com as minhas palavras eu posso trazer unidade, cura e salvação. Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a bem utiliza comerá do seu fruto. Que esta igreja possa comer do fruto, do poder da língua. Para que todos nós possamos, de facto, abençoar a vida uns dos outros. Orar uns pelos outros. E não abrirmos a boca para criticarmos uns aos outros. Para pormos em causa a sua integridade, a sua honestidade. Entendes, meu querido? Porque isso, irmão, faz com que a gente fique como Lia. Ficamos cegos. Cegos espirituais. Pensamos que vemos, mas não vemos. Então, irmãos, não sejas como Lia. E a seguir, irmãos, no verso 20. Olha o que é que diz no verso 20. Vamos ler. Verso 20. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. E estes lhe pareceram poucos dias, pelo muito que a amava. Irmãos, há aqui um mistério. Deus termina este episódio trazendo uma revelação maravilhosa. Ele dá a ideia de que Jacó trabalhou 7 anos para finalmente casar com Raquel. Profeticamente significa o quê? Significa que, e nós hoje vivemos o 7º ano, o 7º milénio, para quem não sabe, segundo a cronologia bíblica, nós entramos agora no 7º milénio. 2 anos sem lei, 2 anos com lei e 2 anos de salvação pela graça. 6 anos. Entramos aonde agora? No 7º.
Agora, o que é que a Bíblia diz que Jacó trabalhou? 7 anos. Isto é profético, irmão. Por exemplo, há outro texto na Bíblia que fala em Enoque, Gênesis. Diz o quê? Que Enoque foi o 7º depois de Adão e foi o que foi arrebatado. Irmão, isso não é por acaso. Isso não é coincidência. É uma mensagem clara que Deus está a dar à sua igreja. Que este é a geração do arrebatamento. Que esta é a geração em que Ele vai voltar. Estão a entender o que eu estou a dizer? Por isso é que a Bíblia diz que Ele trabalhou 7 anos. Não trabalhou 3 anos. Nem 10 anos. Foi 7. Porque Ele está a dizer o quê? 2000 anos sem lei. 2000 anos com lei. 2000 anos da salvação. E agora? O período da igreja. O período do noivo. O período do milénio. Do estabelecer do reino de Cristo sobre toda a terra. Os irmãos estão-me a fazer entender, irmão? Como é profética esta passagem. E as boas notícias quais são? Nós estamos a viver isto. Nós estamos a viver. Não é por acaso que Israel passou a ser uma nação exatamente agora. No início do 7º milénio. Estão-me a fazer entender, irmão? Eu não sei quando é que Jesus vai voltar. Mas eu sei que Ele está a voltar. Eu sei que Ele está a voltar. Até na semana. Quantos dias tem a semana? E o último dia é de quê? É para te descansar? É o 7, é o sábado, o Shabat. Estamos a entrar no descanso. Estamos a entrar no quê? No milénio. Estamos a entrar no reino. Então, irmãos, hoje eu quero te dizer o seguinte. Jesus está a voltar. Mas Ele vem para reinar com Raquel. Uma igreja bonita de cara e bonita de corpo. Uma igreja perfeita de cara, uma igreja perfeita de corpo. Amém, irmãos? Então, eu creio, irmãos, que é essa agora a geração que nós estamos a viver. Então, continuando, os 2 perigos. Amém? Primeiro perigo. Vamos ler o versículo 14 e 15. Mas deixa estar, não temos muito tempo, eu vou dizer quais são. Primeiro, trocar Deus pelos prazeres do mundo. Trocar Deus pelos prazeres do mundo. Eu vou ler capítulo 30, Gênesis 30, vamos ler o 14 e o 15. Olha o que é que diz a Bíblia. Foi Ruben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela, achas pouco o me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel, ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras de teu filho. Irmãos, o que é isso de mandrágoras? Mandrágoras era uma erva naquela altura afrodisíaca, que eles acreditavam que as mulheres que não podiam ter filhos, ao comer aquela erva, elas ficavam mais férteis. Raquel não podia ter filhos. A Bíblia diz que Raquel era estéril. Lia já tinha filhos. Lia foi a primeira mulher de Jacó. Lia já tinha filhos. Ruben é um filho de Raquel. O que é que aconteceu? Ruben estava a apanhar o trigo e viu o quê? Essa tal erva medicinal. E apanhou a erva, certo? E o que é que ele fez com a erva? Trouxe à mãe. E disse o quê? Mãe, olha o que é que eu encontrei. Porque as mulheres naquela altura, elas buscavam aquela erva. Porque naquela altura, quanto mais filhos uma mulher tivesse, mais importante, mais abençoada, mais louvada era na sociedade. Então o Ruben encontrou as ervas mágicas da fertilidade, ok? E trouxe à mãe. Raquel viu. E o que é que Raquel disse? Olha, dá-me. Porque eu não tenho filhos, tu já tens filhos. Dá-me as mandrágoras. E Lia disse o quê? Tu já me levaste o marido? Porque Jacó, quem é que Jacó amava? Era Raquel. Jacó não gostava de Lia. Ele amava era Raquel. E Lia disse, tu já me levaste o marido, queres agora as mandrágoras do meu filho? E Raquel fez uma troca, irmãos. Olha para mim agora. Raquel fez uma troca. Negociou. O que é que ela disse a Lia? Dá-me as mandrágoras e eu deixo-te tu dormires com o meu marido hoje à noite. A irmã Mara, Raquel, os irmãos estão a entender? Raquel diz a Lia, se me des das mandrágoras, eu deixo que tu hoje durmas com Jacó. Ele te possuirá esta noite.
Estão a entender o que eu estou a dizer, irmão? Irmãos, nós somos Raquel. Quantas vezes nós trocamos o noivo por coisas deste mundo? Por prazeres deste mundo? Por as mandrágoras deste mundo? Quantas vezes, por causa das coisas deste mundo, nós trocamos o noivo? Nós dizemos, podes levar o noivo? Eu quero as mandrágoras. As mandrágoras aqui representam, irmão, tudo aquilo que hoje tu sabes melhor que eu, que te tem afastado de Deus, que tem competido no ocupar do primeiro lugar de Deus. Que mandrágoras têm sido as tuas? Pensa lá aí agora. Que mandrágoras têm sido as tuas mandrágoras? Que mandrágoras são as tuas? Que coisas hoje tu tens trocado, Jesus? Trabalho pode ser uma mandrágora. Um namorado, uma namorada, um companheiro, uma companheira. Pode ser uma mandrágora. Estão a entender o que eu estou a dizer? Há tanta coisa hoje na nossa vida que está a competir com Jesus. Raquel, irmãos, cometeu um grande erro. Raquel trocou Jesus pelas mandrágoras. Então, irmãos, o primeiro grande perigo, como Raquel, é nós trocarmos Jesus, a presença de Deus, pelas coisas deste mundo. Por isso é que ele diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Estão a entender o que eu estou a dizer? Por isso é que Jesus disse, vocês não são deste mundo. Vocês não são deste mundo. Vocês são dos céus. Então hoje, meu querido, se há mandrágoras na tua vida, tira isso. Não deixes que essas mandrágoras ocupem o lugar do teu noivo, do teu Jacó, do teu Senhor Jesus. Amém? E o segundo perigo qual é? Verso 16. Olha o que é que diz. 30:16 diz assim: à tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras do meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Coitado do Jacó. Irmãos do céu, vocês estão a entender isto? O homem vem cansado do trabalho. O homem quer é dormir. E a outra vem desesperada a dizer: deita-te comigo, porque eu te aluguei esta noite. Irmã Mara, pelas mandrágoras do meu filho. Coitado do Jacó, já viu, irmão? E isto sabes o que é? O que é que isto significa? Tentar alcançar Deus pelo esforço e sabedoria humana, religião, não pela sua beleza. Lia quis se deitar com Jacó, não pela sua beleza, mas porque fez um negócio com Raquel. Isso é religião. Religião é negócio. E tanta gente hoje que quer atrair a presença de Deus, não pela sua santidade, não pela sua consagração a Deus, quer atrair a Deus pelo quê? Pelos rituais, pelos usos e costumes, por ir lá ao santuário de joelhos, como se isso trouxesse a presença de Deus. Não traz. O que traz a presença de Deus é quando tu dobras o teu joelho, não é para andar, é para orar, é para clamar, é para pedir perdão pelos teus pecados. É para que a tua cara e o teu corpo se tornem bonitos e agradáveis a Ele. Então o segundo perigo da igreja hoje é a religião. É tentar comprar Deus pelo teu esforço, pela tua habilidade. Meu querido, Jesus disse a Maria, ou melhor a Marta: Marta, Marta, pouco é necessário. Maria escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? É estarmos aos pés do Senhor Jesus. Irmão, era isto que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar contigo hoje. Que tu hoje possas dizer: Senhor, hoje entendi o propósito de Deus. Hoje entendi que Ele quer descer do céu. Mas hoje Ele só vai abrir o poço quando Raquel aparecer. Mas mesmo que eu seja essa Raquel, eu tenho dois perigos. Eu não posso amar mais o mundo que Ele. E eu não posso usar o meu esforço, o meu trabalho, para atrair o coração dele. Eu tenho que usar o quê? A minha beleza, a minha santidade, para atrair o coração do Pai. Amém? Vamos ficar.